Meu nome é Adna Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e eu sou professora no curso de Manejo de Aves de Bico Torto. E hoje eu vou falar um pouquinho, reagir a um comentário, da Neide, e ela colocou assim: eu tenho um papagaio, ele tem 6 anos e não gosta de crianças, mas minha neta nasceu e ela está com 4 meses. Eu tenho medo que ele bique ela. Então, eu devo me preocupar? Mas quando eu estou com ela no colo, ele canta, brinca para ela, mas mesmo assim eu fico preocupada. Primeiramente, eu queria lhe parabenizar pela netinha. Você está vivendo um momento muito especial que eu também estou vivendo, A minha primeira neta já está com 2 anos e meio, já chegou o segundo neto. E realmente é um ponto de virada na vida da gente. Minha vida ela mudou em muitos aspectos. Então, curta muito esse momento, que ele é de fato muito especial. Para falar sobre isso, eu vou primeiro comentar essa parte, vou destacar esse trecho que você diz, que ele tem 6 anos e que ele não gosta de criança, certo? Então, primeiramente, como ele já está com 6 anos, a gente precisa considerar que ele já está na idade adulta dele, já está na idade reprodutiva dele e que todo ano ele vai sofrer aquelas ações dos hormônios, que toda ave passa quando chega o período reprodutivo. E nesse período, o que eu posso lhe aconselhar é aumentar a supervisão, aumentar o seu olhar sobre ele, porque pode ser que ele fique mais alterado, fique mais afoito, fique mais agressivo. Alguns papagaios têm pouquíssimas mudanças nessa época, ou mudanças assim que não causam nenhum problema para a família, nenhum tipo de incômodo. A não ser algumas pessoas que se incomodam quando ele está lá se relando nas coisas, matando as vontades dele, no poleiro, em algum objeto, e tem gente que se incomoda em presenciar isso. Mas tem papagaios que tem aves que ficam alteradas para a agressividade, ficam extremamente possessivas, territorialistas, ciumentas, e que nesses picos de hormônio pode ser que aconteça algum acidente com a criança ou com os adultos mesmo. Então, nesse período, eu aumentaria a supervisão, Já é para ter muita supervisão, mas teria mais cuidado. O ponto que você fala que ele não gosta de crianças, a pergunta que eu faço é: o que aconteceu na vida dele? Que eu não sei se ele está aí desde de novinho, se ele já foi de outra pessoa, mas o que foi que aconteceu na vida dele? Quais as experiências que esse papagaio teve com outras crianças, para que ele chegue a isso, Normalmente, eles não são agressivos com crianças especificamente. Papagaio, em geral, não gosta de criança. Isso não é uma verdade. O que acontece normalmente é papagaios que tiveram, aves de maneira geral, que tiveram experiências ruins com crianças ou com adultos também, com homem ou com mulher. Eles pegam aquele estereótipo. Tem uns que tiveram uma péssima experiência com homem e passam a não gostar de todos os homens. Tem uns que tiveram uma péssima experiência com mulher e levam esse trauma, essa rejeição para todas as mulheres. E tem aves que tiveram experiências ruins com crianças e acabam externando isso para as demais crianças. Então é preciso olhar para trás e ver, porque às vezes a gente não entende, não se coloca ali mesmo na coisa. Não é maldade, não. Às vezes na correria, é falta de um olhar treinado. Isso é uma coisa que a gente vai evoluindo também, o nosso olhar sobre isso. E não percebe que o que a criança, brincadeiras que as crianças estão fazendo, está machucando. Nem todo machucar é bater, mas está machucando aquela ave. Eu lembro de um vídeo que as pessoas postaram numa rede social e tinha muita gente elogiando e rindo e se divertindo com o vídeo, mas o vídeo se tratava de um papagaio acuado numa gaiola, várias crianças no ambiente e uma delas com um pauzinho cutucando e ele ficando muito irritado, muito bravo e começando a se bater, a ficar agressivo. Mas, poxa, era uma situação para ele terrível. E não tinha ali um adulto que mandasse a criança parar. E ainda postou, e tinha muitos adultos e outras crianças comentando e rindo e achando aquele vídeo maravilhoso. Então esse é um dos exemplos que eu uso, que é comum a gente ver nas casas, pessoas que passam, ficam mexendo com um papagaio, e o papagaio se irrita, a pessoa ri, acha aquilo engraçado, catuca ele, ou fica irritando ele, e não percebe que ali ele não está construindo com o papagaio um momento positivo, e sim negativo. Existem pessoas inconvenientes, isso é um problema do ser humano, eles agem assim, é o famoso bullying, aquele famoso amigo que brinca sempre, não tem limite para brincadeira, que não para quando percebe que o outro não está gostando e se diverte
com o sofrimento do outro, se diverte em incomodar o outro. Então, e as pessoas estendem isso, né, para os bichos também, para fazer essas brincadeiras, seja com aves, seja com gatos, seja com cachorro. Então, a gente tem que parar para pensar quais são as experiências ruins, e se ainda por um acaso acontece, às vezes não é nem de uma criança da sua casa, é de criança de uma visita, um filho de um parente que vem na sua casa e mexe com o papagaio e ninguém manda parar, né? Provavelmente foi alguma experiência que ele teve, porque ele não nasce não gostando de criança. A gente tem aí inúmeros relatos de papagaios que chegaram na casa quando a criança era bebê. Já vi casos assim de seguidores que o papagaio chegou, a pessoa era criança, cresceu junto daquela criança, era o melhor amiguinho daquela criança. Hoje a criança já é mãe, já tem ou é pai, já tem a sua família, os seus filhos, esse papagaio continua na família e amando todo mundo. Entende? Então ele não nasce não gostando de criança. Alguma coisa sempre acontece para ele não gostar de determinada criança, ou de homem, ou de mulher, ou de alguma coisa assim específica. A parte boa dessa história é que dá para reverter isso, né? Dá para reverter esse aí com a sua netinha. Lógico que com toda a supervisão do mundo. E a gente tem que manter um olhar muito atento e só deixar esse papagaio ter acesso à criança. E é para ter acesso à criança, sim. Já vi uma seguidora aqui, não vou saber do nome, porque tem muita gente que passa no canal, mas que ela envolveu o papagaio em tudo do nascimento do filho, né? Desde foto do berço, desde ele ter acesso ao quarto, ver as coisas, ver o bercinho, participar do álbum de grávida, de tudo, até o nascimento da criança. Então, quando o bebê chegou, o papagaio já estava inserido naquela história. Se a gente separa, é pior, né? Então, eu acredito muito que dá para reverter essa história. Mas, como eu disse, supervisionando, porque a gente está falando de um bicho que tem um bico muito poderoso, né? Quando você diz, eu tenho medo que ele bique minha neta, seu medo é muito legítimo, tá? Eu queria dizer isso. E risco existe, de fato, existe esse risco, principalmente pelo histórico dele, mas a gente tem que dar uma oportunidade, como eu disse, sempre supervisionando. Eu não vou dizer assim, prenda o seu papagaio, né? Se ele foi criado solto dentro de casa sempre, de repente chega um bebê e você passa a manter esse papagaio preso, ele pode ficar magoado e tender a ficar agressivo com ela e com vocês também, né? Porque eles são inteligentes, eles vão associar e vão entender. Depois que essa criança chegou, eu comecei a ficar preso e eu tinha toda a minha liberdade. Esse aí não é um bom caminho. O caminho correto é ele só ter acesso aonde a criança está sob supervisão. Então, digamos que esse bebê esteja dormindo, o quarto onde ele está dormindo tem que estar trancado. Se o bebê está dormindo no carrinho na sala, aquela ave não pode ficar ali solta, sem ninguém supervisionar, porque ela pode ficar curiosa e mexer. Tá certo? A tendência dele é no início não se aproximar da criança, mas com o tempo eles vão se acostumando e a tendência é tentarem se aproximar. Essa aproximação tem que ser com supervisão para observar a reação desse papagaio, tá certo? Então, sempre ter esse cuidado. O que eu posso também lhe dizer para você observar muito a reação dele. Conforme a criança for crescendo, você ir ensinando ela que ele bica, porque esse cuidado, eu vou dar um exemplo aqui como eu fiz com a minha neta, eu sei que eu não confio em azeitona, por exemplo, que eu chamo do general. Quando eu levava ele no acesso aos viveiros, eu não deixava ele solto, porque ele especificamente ficava todo solto, mas ele especificamente tem um mau costume de voar e dar uma batida assim na cabeça da pessoa. Então, como eu já conheço a figurinha e ele faz isso, eu não confio. Mas todos os outros ficaram soltos, entende? Então, você tem que conhecer também a sua ave e observar o comportamento dele. Eu não deixo ela ir lá, porque ela é afoita, ela vai tentar pegar. Então, às vezes que ela foi lá no viveiro, ela foi comigo. E o que é que eu ensinei a ela, muitas vezes ela chorou porque queria ficar lá, eu não, ele bica, principalmente agora no período que eles estavam tudo muito alterado, ainda estão um pouco, menos agora, mas ainda estão, né, devido ao período reprodutivo. Eu comecei a deixar agora, que ela já está com 2 anos e meio, a ela dar comida a eles, das castanhas que eles gostam, pela grade.
E eu procuro dar castanhas um pedaço maior, ou amêndoa, porque a amêndoa é compridinha assim, eu ensinei ela. Você vai ter que pegar na pontinha, Estela, para ele pegar na outra pontinha. E ela dá no bico dele pela grade. Isso é um trabalho que a gente vai fazendo entre criança e a ave, gradual, entende? Então hoje ela já dá, com a gente supervisionando, ensinando a ela, porque ela é muito pequenininha, senão ela vai botar o dedo todo, né? E eu morro de medo, sempre tive medo de antecipar as coisas, acelerar e acabar acontecendo um acidente de uma bicada e criar um trauma e ela acabar com medo de vez e nunca querer chegar perto de uma ave dessa, entendeu? Então eu prefiro ir com calma. Eu lembro até de um canal muito legal que tinha, de uma criadora, ela criava e vendia calopsitas, rignecs, que eram aves mansas, era criadouro e loja aí em São Paulo, muito conhecida. Hoje em dia ela fechou, ela está trabalhando só com criação de cães, acho que é cão e corso, a raça que ela trabalha, mas enfim. Eu acompanhei muito tempo o canal dela, adorava assistir, porque ela nesse tempo, ela teve uma neném e ela tinha arara. E a neném, ela deixou, depois de muito tempo, que a neném começou a ter um contato mais próximo com essa arara. Mas no início, durante muito longo tempo, ela não deixava a criança ter tanto acesso livre assim, esse contato, e eu achava aquilo muito bonito, a responsabilidade que ela tem, porque tem gente que simplesmente não vai fazer nada, a gente não sabe, né? A gente não sabe, é um animal, a gente tem que respeitar o instinto e tem que ir fazendo essa aproximação com cuidado, né? Até porque a gente está falando de um bicho, eu gosto de lembrar isso, que é importante a gente ensinar a criança, porque a gente está lidando com um bicho que ele não é tolerante como o cachorro, né? A criança, por exemplo, quando eu estava aqui fazendo a aproximação da minha cadela, eu tinha duas, tinha Minnie e Cacau. Minnie era reativa. Minnie, se você apertar ou se ela sentir um incômodo, ela voava e mordia. Não porque ela não era um cão agressivo, ela era reativa. Já a Cacau, você faz o que quiser e ela não morde. Então, eu não deixava eles tocarem, nem Estela, nem o novinho agora tocar em Minnie, mas em Cacau eu deixo. E eu vejo como é. Ele vai, o bebê, por exemplo, Estela era assim, ia tocar, aperta, porque a criança ainda está aprendendo a coordenação motora fina, ela não tem controle da força dela. Ela agarra e aperta, e aquilo dói. E alguns cachorros têm tolerância. Já vi também na internet o vídeo de um ataque de cachorro a um bebê, a avó com o bebê muito tranquila, e o bebê pegou, apertou o cachorro, e o cachorro foi direto no rosto do bebê. Triste uma situação dessa, o cachorro de casa, mas é porque nem todo bicho tem tolerância, né? E às vezes o cão tá com dor, tá no péssimo dia, né? É a mesma coisa com o bicho, só que a diferença é que essas aves, elas não têm a tolerância que um bicho desse tem. E a criança não tem noção da força dela. Ela pode chegar a puxar uma pena, a tendência dela é apertar, é puxar, é amassar. E a ave vai reagir como? Bicando, porque é assim que elas reagem. Não é nem por agressividade, não é porque ela queira machucar, é porque ela quer que a criança solte. Então essa interação ela vai ter que ser muito lenta, com muito cuidado, mas eu não vou dizer nunca não pode ter, pode. Pode ter essa convivência, é sadia essa convivência, é muito boa essa convivência, só que ela tem que ser sempre supervisionada, tá certo? Eu espero ter te ajudado. E qualquer dúvida é só deixar aí.